Dois assuntos no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, eu vou abordar uma pesquisa feita a respeito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O trabalhador que tem direito a esse benefício quer ou não quer isso, ou prefere usar a sua própria vontade do dinheiro referente a esse ganho? Segundo assunto diz respeito às amizades internacionais do Brasil, especialmente com a China, que parece que está começando a melar um pouquinho, pelo menos no âmbito do comércio exterior, onde o Brasil está sendo muito, mas muito prejudicado. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva, e antes de começar propriamente o vídeo, eu vou já antecipar o meu pedido para cada um de vocês que confia nos conteúdos que nós produzimos, deixar o like, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos, lógico, depois de assinar o final, mas fica o lembrete agora, e aquelas pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu peço para prestar bastante atenção e se o conteúdo, o estilo das mensagens que nós passamos aqui, das análises nossas, lhe agradar, não se esqueça de se inscrever no canal e preferencialmente também deixar um comentáriozinho. Então, gente, vamos lá para o trabalho. O negócio é o seguinte, alguns meses atrás eu destaquei uma pesquisa feita pela Datafolha aqui no canal, referente aos motoristas de aplicativo, onde 75% deles preferia continuar como profissional liberal a ter vínculo empregatício por pressão do Ministério do Trabalho e do ministro Luiz Marinho. Essa vontade dessa esmagadora maioria não foi ela muito respeitada pelo governo federal, que realmente se empenhou e está se empenhando em regulamentar essa profissão, o que, a meu ver, vai ser muito prejudicial para as pessoas que atuam nesse segmento de atividade, tanto motoristas para transporte de passageiros como para entrega de encomendas. Mas essa é uma outra conversa que já foi abordada. Mas hoje a Associação Brasileira de Bancos, em conjunto com a Associação de Empresas de Tecnologia Financeira, divulgou uma pesquisa que revela uma coisa muito interessante. Todo trabalhador formal tem direito, sim, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um depósito que a empresa mensalmente deposita na conta do trabalhador, no sentido de fazer uma poupança para o momento em que ele perder o emprego, for demitido ou resolver comprar o seu imóvel próprio. Aí tem alguns casos de liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Só que nos últimos anos novas modalidades de saque foram surgindo. E a que mais se destacou, é uma coisa mais recente, foi aquela do saque aniversário. O que é esse saque aniversário? No mês em que a pessoa completa anos, que o trabalhador completa anos, pode tirar uma parcela desse Fundo de Garantia por Tempo de Serviço conforme o saldo existente em conta. A desvantagem dessa modalidade é que no momento em que é rescindido o contrato de trabalho, o trabalhador não pode sacar todo o saldo do fundo, ele vai recebendo gradualmente ao decorrer dos anos. Por outro lado, o modelo antigo de fundo de garantia é aquele no qual a conta vai se acumulando e só pode ser sacado em ocasiões especiais ou então na rescisão do contrato de trabalho ou mesmo para a aquisição do imóvel próprio. Aí essa pesquisa ela abordou principalmente a proposta do atual governo federal de eliminar esse saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Nada mais, nada menos que 70% dos entrevistados se mostraram contrários a essa ideia do governo de proibir o saque aniversário. Outro dado fundamental: mais de 80% dos 6.500 entrevistados consideram importante terem mais liberdade para usarem como quiser e quando quiserem esses recursos que estão no seu fundo. Ainda mais, 90% consideram importante ou muito importante a possibilidade de acessar um crédito emergencial por meio de antecipação desse saque aniversário sem comprometer sua renda mensal. Isso é mais ou menos o seguinte: está apertado, está com dívida, pagando juros, pega um crédito emergencial por conta desse valor a ser antecipado do FGTS, pagando por causa disso, já que tem uma garantia real bem mais forte, muito menos juros, muito menos encargos. Qual é a moral da história, gente? É muito simples. O trabalhador brasileiro não é mais aquele coitadinho que precisava, se algum dia precisou, da proteção do Estado para não torrar seu dinheiro da maneira como quer.
a maior parte das pessoas que têm carteira assinada, lógico que existem exceções, já tem alguma ideia de planejamento financeiro para o resto da vida, sabe dos seus direitos e sabe que não pode ou não deveria, pelo menos, gastar o dinheiro que ganha como se não houvesse amanhã. E o Estado brasileiro latino-americano ainda tem aquela mania de pensar que essas pessoas são inconscientes até talvez da própria existência, ou, vamos ser mais exatos, da própria existência enquanto ente econômico de um país. Isso está errado, isso já era, gente. As pessoas, sim, têm cada vez mais consciência, primeiro, dos seus direitos, depois dos seus deveres e, principalmente, especialmente falando mal dos jovens, eles, mais ainda, já têm mais ideia do que, talvez, os coroas que estão chegando na terceira idade, da responsabilidade, do compromisso consigo mesmo de fazer uma poupança bem robusta para aproveitar no futuro. Isso vem acontecendo com as faixas etárias com menos idade, lógico que não são crianças, mas novos adultos, bem mais do que o nosso tempo, que agora ultrapassamos a barreira dos 60 anos. Então, é uma tomada de consciência cada vez crescente e realmente não se necessita, como eu falei, talvez nunca tenha necessitado, da tutela do Estado para dizer como é melhor nós gastarmos nosso dinheiro ou investirmos a nossa grana. E falando no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, vamos relembrar que ele significa mais ou menos um salário adicional por ano, ou seja, quase que um 14º salário para as pessoas que têm carteira assinada. E esse dinheiro é depositado numa conta que tem um rendimento. Mas qual é o rendimento da conta? Vamos ver se é vantajoso ou não. A remuneração do fundo de garantia, ela paga o quê? TR mais 3% ao ano. Atualmente, a remuneração de quem deixa seu dinheiro depositado na conta do FGTS, então, é 4,79% ao ano. Será que isso é bom? Só vamos comparar caderneta de poupança, que está todo mundo fugindo porque rende muito pouco, e quem tem dinheiro na poupança, eu recomendo aplicar num prefixado, diluído, é claro, não apenas no banco, mas a poupança já gera um rendimento muito superior a isso, de 6,17%. Então, entre a opção de deixar o dinheiro nessa conta de fundo de garantia e aplicar na poupança, muito melhor poupança. Ainda mais, e se fosse investido esse dinheiro no mercado financeiro de acordo com os padrões atuais, como, por exemplo, o CDB prefixado, o rendimento seria de 12,08%, ou seja, quase o triplo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mesmo com uma queda ainda mais pronunciada da Selic, a remuneração dos ativos financeiros de mercado sempre são maiores, muito maiores, do que essa merrequinha paga pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, pessoal, o que as informações nos dizem, informações objetivas, é que realmente carece de sentido manter contas de fundo de garantia quando nós podemos tirar esse dinheiro e usar ele com responsabilidade. Ou adquirir, pode ser a própria casa própria, ou então aplicar de forma mais rentável. E agora vamos para o segundo assunto do Fora de Curva de hoje, que diz respeito aos negócios internacionais, ao comércio internacional do Brasil com o seu principal parceiro comercial. Eu estou falando da China. Vamos relembrar. Desde o início da década passada, a participação chinesa nas exportações brasileiras subiu de 4% a 6% para mais de 30% na atualidade, sendo que o Brasil exporta predominantemente minerais e produtos do agronegócio, especialmente soja, importando bens industriais com custo médio muito maior. A relação de trocas entre Brasil e China é um absurdo. Nós exportamos centavos por quilo e importamos vários dólares por quilo, para se ter uma ideia. O negócio é o seguinte: nos últimos meses, especialmente início de 2023, o nosso país estreitou ainda mais, não apenas laços comerciais, mas diplomáticos com a liderança do Partido Comunista Chinês, leia-se Xi Jinping. Então houve uma aproximação muito forte dentro de um bloco hoje conhecido como o BRICS, que está se tornando cada vez menos um bloco de integração econômica ou de
coincidências econômicas para se tornar uma pretensa força política global para rivalizar com a OTAN, mais notadamente Estados Unidos e Europa. E aí o governo brasileiro bem pimpão está se gabando dessa aproximação com a poderosa China, com a poderosa Rússia, o poderoso Irã, África do Sul e outros países não muito tradicionais por conta da sua democracia, e está posando de poderoso. O problema é o seguinte, gente, ao mesmo tempo que isso acontece, que esses laços diplomáticos de compromisso de defesa mútua, de integração mútua são firmados, os chineses, como é tradicional, eles vão atrás pragmaticamente dos seus interesses. Pregam a paz mundial, então por que querem invadir Taiwan? Pregam a paz mundial, por que querem encampar todo o mar do sul da China para si, desconsiderando o território da Indonésia, do Vietnã, Tailândia e vários outros países. Isso aí é um expansionismo territorial que exemplifica muito bem como a China trata diplomaticamente suas relações com os parceiros com os quais tem alguma discordância. Com o Brasil tem concordâncias. Até por aí. Olha o que está acontecendo. Enquanto nós estamos nessa lua de mel, o marido, que seria os chineses, estão iniciando uma série de, não vou dizer traições, mas algumas impertinências, algumas práticas não tão leais assim de comércio. Vou explicar o que está acontecendo usando um exemplo apenas. O Brasil é um país que tem muito ferro. Grande parte desse ferro nós exportamos para os próprios chineses, que transformam em aço, assim como nós temos também várias siderurgias no Brasil que fazem isso, voltadas eminentemente para o mercado interno. O que está acontecendo? A China está vivendo uma crise, especialmente no mercado imobiliário. E se para a construção de edifícios, de residências, de construções em geral, esse ferro, esse aço produzido começa a ficar excedente. E os chineses, com algumas dificuldades econômicas e fortes dificuldades financeiras, que pode colocar em xeque o seu modelo de desenvolvimento nos próximos anos, está buscando mercados para reexportar esse aço com o subsídio do governo chinês. E para onde está indo esse aço produzido com ferro brasileiro, subsidiado pelo governo chinês? Para o Brasil. Eles estão com um subsídio estimado em 20%. E só agora, gente, só nas últimas semanas, que o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio do governo federal resolveu abrir uma investigação de dumping sobre produtos chineses. Para quem não sabe o que é dumping, é aquilo que eu comentei anteriormente. Um país subsidiando exportações para elas ficarem artificialmente mais baratas para dominarem um mercado externo. Dominado esse mercado, a indústria local vai à bancarrota, quebra, e aí eles podem nadar de braçada, como se diz, ou podem voar sob o céu de brigadeiro no mercado que vai ser cativo deles. O que está acontecendo? Várias usinas siderúrgicas brasileiras, primeiro, diminuíram sua produção e agora estão em fase de conceder férias coletivas a seus trabalhadores. A próxima fase, caso isso não seja regularizado, é exatamente fechar a unidade, desempregar um monte de gente, parar de gerar riqueza, e isso é uma marca registrada que está acontecendo no presente, agora em 2024, nas relações comerciais Brasil e China. Moral da história, em primeiro lugar, o Brasil, sim, vai ter que tomar medidas compensatórias para preservar a produção nacional de aço. Não estou falando em protecionismo, que eu sou radicalmente contra, mas temos sim que nos defender de práticas desleais de comércio, que está mais que comprovado. E em segundo lugar, e isso é mais importante ainda, é fazer com que o governo brasileiro e até as entidades empresariais brasileiras comecem a planejar uma diversificação mais de mercado, para não ficar dependendo apenas da exportação chinesa. Isso vários países se deram conta, começaram a diversificar seus mercados e investimentos. Muitas indústrias europeias e norte-americanas estão inclusive saindo da China por conta dessa insegurança institucional liderada por Xi Jinping, que parece pode atingir em cheio o Brasil. Tenho certeza, gente, os laços de amizades formais, eles vão para as cucuias, quando o que importar é o ganho de comércio, o ganho econômico dos chineses, que são muito pragmáticos nesse sentido, como já foi provado em vários exemplos com relações em outros países. Então o Brasil tem que começar a deixar de ser trouxa nas relações internacionais, diversificar mercado e estabelecer estreitamento de relações
com ações que têm uma tradição pelo menos um pouco melhor de respeito aos contratos, de respeito à democracia, à liberdade, e não tentar impor, até pela via militar, pela via da força, domínios territoriais como os chineses estão fazendo agora no sudoeste asiático, e nada impede que eles façam em outras regiões do mundo no futuro próximo ou longínquo. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostaram, lembro novamente, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição no canal para quem não é inscrito. Um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve, tchau gente!